Opa, pessoal, vocês devem ter acompanhado na nossa live com o debate ali que estava rolando uma polêmica muito grande com relação à questão dos haitianos em Ohio, numa cidade de Ohio chamada Springfield. Não é a Springfield dos Simpsons, né? Springfield dos Simpsons é Springfield que fica em Washington, né? Ou Oregon, acho que é Oregon. Agora me confundiu, mas ali no Northwestern, né? Não é no Midwest, mas enfim. Que o Trump estava espalhando esses boatos sobre um bando de haitianos selvagens que estava comendo os gatos das pessoas, roubando as pessoas, cometendo atos inomináveis, né? E a partir disso rolou toda uma reação dentro dessa de Springfield que foi horrível, na realidade, com atentados dentro das escolas, pessoas perseguindo, quebrando negócios de haitianos, né? Uma situação terrível dentro da cidade. E aconteceu que ontem o governador de Ohio, que é natural de Springfield, escreveu um editorial, né, um ensaio para o New York Times, e é um ensaio interessante de ler porque ele expressa um pouco a política da questão migratória nos Estados Unidos. A tensão dentro da extrema-direita com relação a essa discussão da imigração, porque nós temos no mínimo 3 posições dentro da direita republicana com relação à questão da imigração, e mesmo dentro da extrema-direita existe um debate sobre a questão da imigração muito complexo, muito difícil, que vai fechar junto com dimensões diferentes do extremismo identitário de direita norte-americano, com as variações da discussão sobre supremacia branca nos Estados Unidos. E era disso que eu queria falar um pouco hoje com vocês. Talvez até fosse o caso depois de chamar o Abal para a gente falar disso com um pouquinho mais de fôlego, né? Então, para a gente começar com um editorial do governador de Ohio. O governador, ele escreve uma crônica bastante interessante, porque ele começa dizendo, não, olha só, Springfield é uma cidade que se orgulha de ser um hub, né, um centro que atrai imigrantes historicamente. Na década de 90, a cidade passou por uma crise muito grande, e nós estamos saindo dessa crise também por mérito desses imigrantes. Esses imigrantes haitianos trouxeram trabalhos de manufatura, de agricultura de volta para a cidade, e nós nos orgulhamos dessas pessoas. Elas são pessoas que estão aqui legalmente. A Ohio que está aparecendo nos discursos do Trump não é a Ohio que eu conheço, não é a Springfield que eu conheço, né? Então, fazendo um discurso até a favor da imigração legal, né? Dizendo que a imigração legal é uma parte importante dos Estados Unidos e do sentimento norte-americano e do Midwest. É engraçado falar disso, né? Se a gente olha para a eleição de 1980, as primárias republicanas, tem um vídeo que não é difícil de encontrar na internet. É um vídeo do Reagan debatendo então com outro candidato, né, que era o George Bush Sr., né, o pai do George Bush, que depois vai ser presidente também, né, vai ser um presidente de um mandato só, debatendo essa questão da imigração. E a gente ouvindo os dois falando sobre imigração, eles seriam hoje democratas extremamente liberais na pauta migratória, porque os dois estavam dizendo, olha, eu desconfio que esses imigrantes mexicanos que estão nos Estados Unidos de forma irregular gostariam de se tornar americanos regulares, e o nosso compromisso é mostrar para eles que os Estados Unidos é um lugar melhor, é um lugar bom, e transformá-los em americanos o mais rápido possível, e regularizar a situação deles. É claro que isso vem no contexto da Guerra Fria e da disputa pelos corações e mentes, né, característica da Guerra Fria. Então, tanto Reagan quanto Bush, eles estavam trabalhando num contexto onde fazer os Estados Unidos atraente, né, um farol, era muito importante para a política da Guerra Fria. Isso vai mudar muito durante a década de 80 e durante a década de 90, especialmente depois da queda do muro, quando a política migratória começa a mudar muito com relação às prioridades da política migratória nos Estados Unidos e as políticas do trabalho nos Estados Unidos. Isso vai interseccionar também com o maior protagonismo da extrema-direita na formação da imaginação política do mainstream, né, federal norte-americano, não só nos níveis estaduais. Um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Muito bem, então,
O que eu queria colocar um pouco mais sobre essa questão? Já contextualizamos ali no primeiro vídeo, aprofundando um pouco a discussão, me parece essencial a gente pensar no seguinte: a política de imigração que a gente está discutindo aqui, ela acaba sendo capturada pela direita norte-americana dentro da discussão do pânico moral com a imigração e da questão da violência associada a imigrantes irregulares. Isso já começa na década de 90, e da mudança dos postos de trabalho, principalmente no sul, onde imigrantes irregulares vão capturar boa parte dos empregos na agricultura, né? E isso acaba sendo usado retoricamente como uma ferramenta de mobilização da população no interior. Então, o pânico moral com o imigrante como diferente, o pânico moral com o imigrante irregular, especialmente, como alguém que vai roubar o seu emprego no setor de agricultura, no setor de serviços, né, no setor de prestação de serviços mais simples. É claro que, historicamente, os Estados Unidos têm um rastro enorme, né? A perseguição contra imigrantes nos Estados Unidos ela é muito antiga, a gente sabe disso. Inicialmente com relação à questão do racismo contra os próprios negros, né, a imigração forçada, depois a questão com relação aos irlandeses, depois com relação aos italianos, todas essas populações, depois as populações de origem asiática que chegam a partir do final do século XIX, no século XX nos Estados Unidos, tudo isso é explorado politicamente com muita força. Tanto que os Estados Unidos até hoje só teve 2 presidentes de origem irlandesa, né, o John Kennedy e o Joe Biden. Os Estados Unidos nunca teve um presidente de origem italiana. É bizarro a gente pensar nisso, mas entra um pouco no quanto essa questão da política migratória, ela pauta a política identitária norte-americana. Então, por um lado somos todos imigrantes, por outro lado o newcomer, né, o fresh off the boat, o cara que acabou de sair do barco, ele sempre foi um problema para a política norte-americana e sempre foi um elemento de mobilização de forças políticas bastante nocivas, bastante extremas dentro dos Estados Unidos. Então isso não é novidade exatamente, mas a diferença é no pós-guerra, a mobilização em nível federal, não estou falando no nível dos estados, mas em nível federal, desse imigrante como inimigo, ela é um fato relativamente novo em nível federal. Ela começa no nível dos estados. E ela começa a ganhar mais força em nível federal depois do 11 de setembro, né? Inicialmente com relação a uma resistência muito grande às populações de origem muçulmana, mas também a partir dos últimos anos com relação às populações da América Central, do Caribe, até da América do Sul, não tanto, mas com relação ao imigrante irregular de forma geral, né? Politicamente a gente vai designar como ilegal. Que a gente vai ver na extrema-direita? Uma disputa sobre a formação da identidade política norte-americana, que vai se associar diretamente ao fenômeno do trumpismo, e o trumpismo como um fenômeno associado diretamente a uma ideia de supremacia branca dentro da política americana, que vai lá para KKK, que vai lá para o século XIX, que vai lá para a ideia americana, que a política americana, que os Estados Unidos é um país branco, né, que a gente vai ouvir agora tendo muito mais eco dentro de movimentos políticos republicanos enormes. Então, dentro desses políticos há uma questão, inclusive com relação à política de imigração regular. E a disputa sobre a política de imigração regular, e a gente vai ver agentes políticos norte-americanos falando inclusive de desnaturalização. Né? Então nós vamos ver figuras que eram grandes dentro do governo Trump, dizendo, não, olha só, a gente tem que retirar direitos de cidadania de pessoas que obtiveram a cidadania sem ter nenhum vínculo com a história da identidade norte-americana, porque nós somos um país católico e nós somos um país branco. Né? Que é um discurso que cabe dentro da definição da supremacia branca, mas é uma supremacia branca declarada em nível federal, algo que não acontecia nos Estados Unidos desde o pós-guerra de forma intensa em nível federal. Nós não tínhamos pessoas em nível federal falando com essa linguagem. E tem muita gente associada ao Trump que fala essa língua, inclusive o J.D. Vance, que é o candidato a vice-presidente dentro da chapa do Trump, é um representante desse tipo de discurso, né, maior de supremacia branca. Ah, mas ele é casado com uma indiana. Eu sei, e é bizarro, né? É bizarro isso. E daí entra nas contradições do J.D. Vance com relação a isso. Mas daí é que ele é um camaleão e ele se juntou nessa discussão a esse lado da discussão.
No próximo vídeo eu quero complexificar um pouquinho mais ainda essa questão. Então, o que a gente está vendo agora? O Trump está pegando essa bronca da imigração ilegal de haitianos, ou dizendo que esses haitianos são imigrantes ilegais. Se a gente olha a resposta do governador de Ohio, a resposta do governador de Ohio é: eu admiro o Trump, eu gosto do Trump, mas ele está errado, ele está atacando pessoas que estão aqui regularmente, que são hardworking, né, que trabalham duro, e que contribuem para a nossa comunidade. Ele tem que se ocupar da fronteira, onde está uma bagunça que é culpa do Biden e da Harris, e ele está perdendo uma oportunidade de atacar eles na fronteira. Só que é aqui onde entra essa dualidade da política de imigração dentro do Partido Republicano, que se vincula à ideia de supremacismo branco e dos apetos de cachorro para os movimentos supremacistas dentro do movimento republicano atual. Então, o que a gente está vendo de verdade? A gente está vendo de verdade o governador de Ohio tendo uma política de imigração bastante restritiva para todos os efeitos, mas ainda aceitando e ainda valorizando a ideia do imigrante regular como alguém que contribui para a economia. Só que nós temos dentro do Partido Republicano uma resistência muito grande a essa ideia. Não. Esses imigrantes que são, mesmo que eles estejam regulares dentro dos Estados Unidos, eles não fazem parte da cultura política norte-americana. E isso é um processo de invasão e de substituição. E daí entra dentro daquela discussão toda da substituição étnica, né? E do, digamos assim, do apagamento da cultura branca dentro dos Estados Unidos, a partir da imigração regular. Então, quando a gente escuta muitos desses atores que são parte da política do extremismo de direita norte-americano falando de imigração, uma parte grande do que eles falam não é só sobre a imigração irregular. Na realidade, muitos deles vão dizer que a imigração irregular é um problema menos importante que a imigração regular, porque a imigração irregular ela é de subcidadãos e nós não temos problema com um mexicano trabalhando para branco. Nós temos problema com quando nós temos um mexicano, quando nós temos um asiático, quando nós temos um haitiano roubando um posto de trabalho que é um posto de trabalho de um branco. Daí nós temos um problema. Então, a imigração regular para esses caras e a promoção de imigração regular, ela não é algo que é valorizada. Pelo contrário, ela é algo que esses caras querem fora da agenda política do governo federal. Querem uma diminuição da discussão sobre imigração, inclusive irregular, querem dificultar isso, inclusive indicando para algumas pessoas, e eu estou falando de gente que está dentro dos níveis mais altos do governo Trump, né? Participou do governo Trump em nível alto, não estou falando de agente político que está na periferia, né? Eu tô falando de agente político grande. Esses caras vão dizer muitas vezes falando de teste de cidadania que inclui testes raciais, política nazista, né? Política que tem um respaldo nazista, mas que na história dos Estados Unidos não é tão estranha assim. Quando a gente olha para o século XIX, início do século XX, que os Estados Unidos tinham uma política racial que os nazistas, em alguma medida, chegaram até a tentar imitar, né? A diferença foi o nível com o qual os nazistas militarizaram, né, a estratégia de política racial deles na década de 30, né, a criação dos campos de concentração, a criação dos campos de extermínio como estratégia de guerra, né, vinculada a um evento político muito específico, com uma justificativa ideológica, né, muito específica, que daí já não tem tanta comparatividade. Que tem elementos da Shoah, né, do extermínio em massa, no contexto nazi que não se aplicam às políticas raciais nos Estados Unidos, mas os nazistas se inspiraram em alguns elementos da política racial norte-americana do século XIX, início do século XX, do racismo científico, que era bastante prevalente dentro dos Estados Unidos e que seguiu prevalente no sul dos Estados Unidos por muito tempo, até hoje, em alguma medida, né? Segue uma herança disso tudo na política norte-americana, só que na segunda metade do século XX, em grande medida, essa herança ela fica restrita aos movimentos racistas ao sul dos Estados Unidos e ela não se infiltra tão diretamente na política federal. A partir do evento do 9/11, né, a partir do 11 de setembro, isso vai mudando, a gente vê um retorno dessa política, e durante os anos ali, a partir de... Na realidade, o Obama é um catalisador, por ser o primeiro presidente negro, no retorno desse tipo de política identitária em nível federal, né, como uma reação à eleição do Obama também. Então, a gente vê agora no governo Trump, dentro do governo Trump e na primeira eleição do Trump, isso era muito, muito, muito saliente,
dentro da campanha. Nessa campanha tá uma disputa maior sobre essa questão. Então, essa disputa maior sobre essa questão nos coloca numa posição bem interessante, que é o Trump tem, por um lado, indivíduos dentro do Partido Republicano que querem pensar em imigração regular, tudo mais, e por outro lado ele tem figuras como a Laura Loomer, né, que a gente está vendo cada vez mais aí associada ao Trump. Eu acho que vem uma surpresa em outubro vinculada a Laura Loomer por aí, tá? Algum escândalo vinculado a Laura Loomer vai estourar por aí, tá? É a impressão que dá. Que tem uma linguagem sobre imigração que é totalmente supremacista branca. E é isso que a gente está vendo do lado do Trump. Ele está tentando navegar, por um lado, uma discussão que é bastante restritiva. Na década de 90, seria tida como a posição do Tony Tancredo, que era um operador dessa parte de imigração, o cara com o discurso mais restritivo dentro do Partido Republicano. O Tony Tancredo, ele vence, né, na década de 90 a discussão sobre imigração dentro do Partido Republicano, e ele apaga qualquer abordagem mais inclusiva, ainda dos resquícios da Guerra Fria dentro do Partido Republicano. Só que a posição que figuras como a Laura Loomer, né, como essa galera da extrema-direita mais hardcore, mais forte dentro do Partido Republicano defende, não são nem as posições do Tony Tancredo, elas são posições muito à direita. Então, é interessante porque é muito mais extremo. E é isso aí que a gente está vendo no contexto de Springfield, que é a extrema-direita fazendo basicamente pogroms, né, raciais contra os haitianos em Springfield. E tá muito perigoso, e já tá tendo escola sendo fechada, e atentados, enfim, é uma situação absolutamente insustentável. Mas ela também está vinculada à disputa dentro da direita norte-americana, né, que pode ser mais um elemento aí que pode vir pela frente, que se você vai chafurdar no esgoto da extrema-direita norte-americana, você vai ver aquela turma do America First, né, dos movimentos mais extremistas, mais declaradamente supremacistas brancos dentro do Partido Republicano, dizendo: a gente tem que reivindicar um maior protagonismo na pauta do Trump, porque a gente perdeu espaço de 2016 para 2020 e de 2020 para 2024, então a extrema-direita tem que reivindicar mais espaço. E tem uma história por aí que estão preparando alguma coisa mais ou menos nos moldes do que foi Charlottesville, né, para tentar dar um nudge para o Partido Republicano em termos de orientação de qual tipo de espaçamento ideológico o partido deveria estar aderindo, dizendo: ó, vocês estão perdendo o agito desse movimento fascista que é o que vai eleger vocês. Vocês não vão ser eleitos parecendo Reagan, né? Vocês vão ser eleitos radicalizando. Essa é a lição de 2016. O Partido Republicano ganha quando se radicaliza e perde quando tenta ser fofinho. Fofinho nos termos do movimento de direita norte-americano. Então, a política de imigração, ela é mais um elemento dentro disso tudo. Então, um pouco para entender o que está acontecendo em Ohio, né, a gente tem que entender tudo isso aí. É isso aí. Vamos discutindo, daqui a pouco a gente discute um pouco mais isso numa via mais de longa duração, né, com os guris aí, mas queria dar essa introduzida via Instagram. Não sei se os guris vão querer editar isso num vídeo só e botar no YouTube, mas tá aí. É isso aí, até depois.